A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 4, versículo de número 1 ao versículo de número 31, em nome do Senhor Jesus. Amém? Estamos estudando a palavra do Senhor. Aleluias. E neste momento vamos estudar Pedro e João perante o Sinédrio. Isto que a palavra do Senhor vai nos trazer neste áudio, em nome do Senhor Jesus. Amém? Assim diz o texto sagrado. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito do que ensinasse o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos, e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os principais, os anciãos e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: como e com que poder, ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, aleluias, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: o que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas para que não divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome de homem algum. E chamando-os, disseram-lhes absolutamente que não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João disseram-lhe: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem que se opera aquele milagre de saúde. E soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes, os povos pensaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor, aleluias, e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu Filho Santo Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém? O texto da palavra que lemos, amados irmãos, nos diz que os saduceus, eles estavam doendo-se muito
por duas razões. Primeiro, os saduceus eram céticos, rejeitavam todo o Antigo Testamento, à exceção do Pentateuco, ou seja, os 5 livros de Moisés. Eles também não acreditavam na ressurreição. O ensinamento de Pedro acerca da ressurreição desafiou as crenças, os ensinamentos deles. Segundo os saduceus, eram os líderes dos judeus naquele tempo. Eles eram provenientes de famílias abastadas, ligadas ao governo romano. Eles se vincularam ao poder vigente para manter sua posição, influência e riqueza. A última coisa que os saduceus queriam era uma dupla de judeus declarando a ressurreição de um rei. Quando lançaram mão deles e os encerraram na prisão, muitos, porém, creram. A tentativa de silenciar a verdade de Deus, prendendo as testemunhas de Jesus, não foi capaz de reprimir a ação divina. Embora servos de Deus sejam encarcerados, a palavra dele nunca é lançada em prisões. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 9. O resultado do aprisionamento de Pedro e João pelos saduceus foi a conversão de 5.000 pessoas à mensagem do Evangelho. Reuniram-se em Jerusalém os principais. O sinédrio era formado por 70 membros do sexo masculino e mais o sumo sacerdote. Era a mais alta corte dos judeus. O grupo consistia dos mais ricos, mais bem educados e mais poderosos homens de Israel. Anás, o sumo sacerdote, ocupara o cargo de sumo sacerdote até 14 d.C., quando foi destituído pelos romanos. No tempo de Jesus, os sumos sacerdotes eram designados pelos governadores romanos. Aparentemente, Anás tinha se tornado uma ameaça política para Roma. Entretanto, os judeus tendiam a rejeitar a autoridade romana em seus assuntos religiosos. Por essa razão, embora Anás tivesse sido oficialmente afastado do cargo, os judeus ainda consideravam sumo sacerdote. Caifás, genro de Anás, foi o sumo sacerdote oficial no período 18 d.C. a 36 d.C. João provavelmente foi filho de Anás, que sucedeu Caifás em 37 d.C. Pondo-se no meio, perguntaram. A cura do coxo era inquestionável. Atos capítulo 3, verso 1 e 10. De forma que a questão não era se o homem havia sido ou não curado, mas pela autoridade ou pelo nome de quem o milagre tinha sido operado. Pedro, cheio do Espírito Santo. A referência feita à condição do apóstolo Pedro nessa passagem é a segunda menção no livro de Atos de alguém estar cheio do Espírito Santo. Grande satisfação inicial acompanhou o batismo no Espírito Santo. A plenitude em Deus trouxe a coragem aos primeiros cristãos para fazerem o trabalho de Deus. Jesus tinha prometido aos seus discípulos que eles estariam diante dos governadores e reis, e que o Espírito de Deus colocaria em suas mentes tudo o que eles deveriam dizer. Mateus capítulo 10, verso 16 a 20. Interessante comparar as ações de Pedro quando dirigindo pelo Espírito Santo de Deus nesse episódio, quando esteve assentado no pátio do templo, intimidado diante de 2 criadas e outros que questionaram a respeito de sua fé em Jesus. Mateus 26, versos 69 a 75. Naquela ocasião, Pedro negou a Cristo 3 vezes. Nessa ocasião, ele se levantou com coragem e intrepidez para testemunhar diante do Sinédrio, o mais importante tribunal judeu na terra. Atos capítulo 4, verso 8 a 10, a qual foi posta por cabeça de esquina. O Antigo Testamento faz alusão à pedra de esquina ou pedra angular. Jó 38, verso 6. A pedra fundamental é uma fundação. Isaías capítulo 28, verso 16. A pedra que serve para nivelar toda a obra. Jeremias capítulo 51, verso 26. A pedra de esquina. Salmo 118, verso 22. Ou lápide. Zacarias 4, 7. Assim, a imagem de uma pedra é usada para se referir tanto ao fundamento como ao nivelamento de uma fundação. No primeiro século da era cristã, a referência à pedra principal era compreendida como alusiva à pedra colocada no ápice do Templo de Jerusalém. A pedra angular era a pedra que unia 2 paredes pelas suas extremidades, servindo para mantê-las ligadas uma à outra. Era também a pedra alicerçada em um dos cantos da construção de um edifício, servindo de ponto de partida
para a edificação de todo o prédio. Pedro fez uso dessa metáfora para dizer que quando as pessoas rejeitaram Jesus Cristo, elas rejeitaram o único capaz de levar a cabo o plano de Deus para a humanidade. O significado dessa ilustração era bem compreendido no primeiro século, especialmente entre os rabinos judeus e as pessoas que tinham conhecimento das Escrituras. Nenhum outro nome à salvação, apenas mediante a fé no Jesus, aleluias, o Filho de Deus encarnado que morreu e apareceu redivivo, é possível que alguém seja salvo. Embora Pedro e João fossem pescadores galileus destituídos de educação formal, eles falaram com confiança e liberdade. A apresentação do evangelho feita por esses simples pescadores era poderosa porque eles eram testemunhas oculares de tudo o que falavam. Atos capítulo 1, verso 22. Nada tinham que dizer em contrário. O Sinédrio reconheceu a veracidade do milagre operado. Os apóstolos ofereceram a explicação. Os milagres eram obra do Cristo ressuscitado. Em vez de crer em Cristo, os membros do Sinédrio apenas demonstram interesse em fazer um controle efetivo dos danos. Eles tentaram intimidar os apóstolos, advertindo-os não a falar ou ensinar no nome de Jesus. Nada tinha que dizer em contrário. O Sinédrio reconheceu a veracidade do milagre operado. Os apóstolos ofereceram a explicação. Os milagres eram embora do Cristo ressuscitado. Em vez de crer em Cristo, os membros do Sinédrio apenas demonstraram interesse em fazer um controle afetivo dos danos. Eles tentaram intimidar os apóstolos, advertindo-os a não falar ou ensinar no nome de Jesus. Julgai-vos se é justo, ouvir-vos antes a voz do que a Deus. Não há nenhuma autoridade que se compare à autoridade de Deus. Quando a autoridade humana rejeita a autoridade divina, ela perde todo o direito de exigir ou estabelecer normas. Atos 5:29. Desde o princípio, homens e mulheres de Deus resistiram às autoridades e ordens que se manifestaram contra a vontade de Deus. Por exemplo, as parteiras, Êxodo capítulo 1, os pais de Moisés, Hebreus capítulo 11, verso 23, Sadraque, Mesaque e Abednego, aleluias, e Daniel capítulo 3. A resposta dos companheiros de Pedro e de João diante dos testemunhos dos apóstolos após a libertação deles foi uma manifestação espontânea de louvor e cânticos e oração a Deus. Lucas observa que para os cristãos primitivos estar cheio do Espírito Santo não significava apenas participar da proclamação da palavra de Deus, mas também compartilhar as posses com todos aqueles que passam por necessidade. Amém? Esta foi a palavra de Deus com a missionária Karina. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, amado, esteja sempre com cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.